Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver alguns exercícios sobre ligação, tanto ligação covalente quanto ligação iônica. Mas eu vou enfatizar bastante sobre as exceções à regra do octeto. Então vem comigo. O primeiro exercício diz o seguinte: qual das seguintes séries contém todos os compostos covalentes, cuja estabilização ocorre sem que atinjam o octeto? Então, informação bem importante aqui, ó, ele está querendo saber quais desses compostos, dessa série de compostos, que não obedecem à regra do octeto. A questão, de certa forma, tem uma certa complexidade para quem não reconhece rapidamente elementos que possam desobedecer à regra do octeto, ou à teoria do octeto. Quem já viu as videoaulas sobre as exceções à regra do octeto, vai observar aqui um elemento químico em comum em uma das alternativas. E para nós relembrarmos, eu vou falar rapidamente sobre as 3 exceções à regra do octeto, e aí você vai conseguir associar as exceções às alternativas que nós temos aqui. A primeira exceção, e a que mais ocorre, é a expansão do octeto. Expansão, ou seja, o átomo central tem a possibilidade de expandir o octeto. Lembrando que os átomos que têm essa capacidade de expandir o octeto são átomos que estão na tabela periódica do terceiro período abaixo, em diante. Portanto, se nós olharmos na tabela periódica, nós estamos falando de silício, fósforo, enxofre, cloro, arsênio, selênio, bromo, telúrio, iodo, astato. São os ametais. Tem a possibilidade de aumentar a quantidade de elétrons ao seu redor, passando de 8 elétrons. A segunda exceção à regra do octeto é número ímpar de elétrons. Também nós estamos falando do número ímpar de elétrons ao redor do átomo central. E por último, alguns elementos, alguns átomos têm a capacidade de estabilizar com menos de 8 elétrons na camada de valência, ou seja, deficiência de elétrons. Essas duas últimas exceções ocorrem em poucos exemplos. Especialmente para a terceira exceção aqui, deficiência de elétrons, ou seja, consegue estabilizar com menos de 8 elétrons, nós temos exceções que são os átomos, são moléculas formadas pelos átomos de berílio, boro e às vezes também tem caráter covalente o alumínio. Então às vezes aparecem algumas moléculas aí com ligação de caráter covalente com o alumínio, embora o alumínio seja um metal. Então cuidado com o alumínio. O berílio também se encontra lá como os metais, mas ele também tem um caráter, quando faz ligação, também tem caráter covalente. E o boro é um metal. Se nós observarmos essas situações aqui, nós já podemos determinar algumas alternativas nas quais a gente pode ficar mais ligado. Boro novamente, e aparece aqui ó, o fósforo. E o fósforo se encaixa na expansão do octeto. Aparentemente é essa alternativa. As outras alternativas nós temos carbono como átomo central, nitrogênio, cloro, enxofre. Essas moléculas aqui com carbono, nitrogênio e cloro não vão ser exceções à regra do octeto porque eles se encontram no período 2. Então não podem nem expandir o octeto. E também não cai na exceção de cair no número ímpar de elétrons e nem deficiência de elétrons. O enxofre aqui a gente poderia ficar ligado, mas a letra A parece que tem todas as alternativas, com exceção à regra do octeto. Da mesma forma, a letra C, carbono, nitrogênio, cloro e enxofre novamente. Muito parecido às situações da letra B e da letra C. Na letra D, nós temos como átomo central o cloro, o nitrogênio, o carbono e o enxofre. Também não parece que estejam infringindo a teoria do octeto. E a letra E, da mesma forma, nós temos aqui o cloro ligando ao hidrogênio, vão estabilizar conforme a regra do dueto e do octeto para o cloro, nitrogênio, o carbono e o enxofre. Então, às vezes, a gente fica em dúvida se tiver um enxofre na molécula, porque o enxofre tem a capacidade de ultrapassar os 8 elétrons ao seu redor. Mas também nós podemos desenhar moléculas com enxofre obedecendo a regra do octeto. Então aqui fica um pouquinho em dúvida, fica dúbio, né? Ou pode ou não pode.
Se você fica em dúvida se pode ou não pode, você vai na letra A, que você vai perceber que aqui nós temos todas as alternativas nas quais elas vão se encaixar nas exceções. Então, se nós desenhássemos aqui do berílio, por exemplo, nós temos o berílio como átomo central e 2 átomos de cloro ao redor do berílio. Nós também sabemos que o cloro é da família 7, então tem 7 elétrons ao redor, como seu símbolo de Lewis. Já o berílio, olhando a tabela periódica, é da família 2. Se é da família 2, tem apenas 2 elétrons. Bom, tá aqui, ó. E aí, se nós aplicarmos a teoria do octeto, nós temos uma ligação covalente comum aqui e outra ligação covalente comum aqui do lado direito. Contabilizando a quantidade de elétrons ao redor do berílio, nós temos 4 elétrons. Portanto, nós temos aqui uma exceção à regra do octeto, que é a deficiência de elétrons. Ele consegue estabilizar com menos de 8 elétrons. Para o BF3, vai ficar muito parecido também. BF, F. Olhando a tabela periódica, o boro é da família 13, correto? Se é da família 13, ele tem 3 elétrons na camada de valência. 3. 1, 2, 3. O flúor é da família 7. Se é da família 7, ele possui 7 elétrons na camada de valência. E aí, para atingir a estabilidade, o flúor faz uma ligação com o boro, o outro átomo de flúor faz outra ligação covalente comum com um boro, da mesma forma esse outro átomo de flúor. Então nós temos 3 ligações covalentes comuns. Contabilizando a quantidade de elétrons ao redor do átomo de boro, nós temos 2, 4, 6. Então nós temos aqui 6 elétrons. 6 elétrons ao redor do boro, nós temos menos de 8 elétrons, cai na deficiência de elétrons. O H3BO3 também vai cair nessa exceção. Vamos fazer também o H3BO3 também cai na exceção. Vamos fazer a sua estrutura de Lewis. Boro, ó, atenção, hein? H3BO3. Que tipo de substância é essa? É um composto ácido, então é um ácido, é chamado de ácido bórico. E aí, se contém ácido, nós temos esses 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios eles não vão ficar ligados com boro. Esses 3 hidrogênios vão ficar conectados, fazendo ligação com os átomos de oxigênio. Então vamos fazer essas diferenciações aqui. Então vejam, vou colocar 3 átomos de oxigênio ao redor do boro, e aí nós temos os 3 hidrogênios. Os 3 átomos de hidrogênio, vamos colocá-los, os 3 átomos de hidrogênio, nós vamos conectá-los com os átomos de oxigênio. Um para cada um, pronto. E aí você vai fazer a estrutura de Lewis de cada um. Vai fazer para o átomo de hidrogênio, símbolo de Lewis, né? Vai escrever o símbolo de Lewis para cada átomo. O hidrogênio da família 1, então tem um elétron. O oxigênio é da família 6. Então vejam o seguinte, ó. Eu já estou prevendo que haverá uma ligação aqui, então eu vou colocar um elétron aqui. Se já aconteceu uma ligação com hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, quer dizer que o oxigênio vai fazer outra ligação com o boro. Então já vou colocar esse elétron aqui. Da mesma forma para os outros átomos de oxigênio com os outros átomos de hidrogênio. Então já vou colocar os elétrons esperando que as ligações aconteçam nesse sentido. Olhando a tabela periódica, o boro se encontra na família 13, portanto ele tem 13 elétrons na camada de valência. E esses 3 elétrons estão desemparelhados e apontados para os respectivos átomos de oxigênio. E vai acontecer o quê? Ligação covalente comum. Certo, professor? E agora? Faltam os elétrons do oxigênio aqui. Já colocamos 2, que são os 2 elétrons desemparelhados que serão os responsáveis pela ligação covalente, ou melhor, pelas ligações covalentes comuns. Faltam quantos elétrons? 4, 2 pares, cada átomo de oxigênio. Pronto. E para finalizar, a gente vai completar o octeto. Aliás, nós vamos formar as ligações covalentes comuns entre os átomos para que eles atinjam a estabilidade. Então temos uma ligação covalente comum entre hidrogênio e oxigênio, entre oxigênio e boro, novamente boro e oxigênio, e mais 2 ligações entre oxigênio e hidrogênio. Totalizando nessa molécula quantas ligações covalentes comuns? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ligações covalentes comuns.
Olhando o átomo de boro, quantos elétrons tem na camada de valência? 2, 4, 6. Tem 6 elétrons, portanto o boro é uma exceção à regra do octeto com deficiência de elétrons. Faltou o PCl5, vamos fazer também o PCl5. Vou colocar aqui em cima. Ó. O fósforo é o átomo central e ao redor do fósforo nós temos 5 átomos de cloro. Vejam que eu disponibilizei os 5 átomos de cloro ao redor do fósforo. E agora o que nós precisamos fazer é colocar os elétrons ao redor dos símbolos, levando em consideração o símbolo de Lewis e os elétrons de valência. O cloro é da família 17, portanto tem 7 elétrons na camada de valência. O fósforo é da família 15, então tem 5 elétrons na camada de valência. Vejam que eu tenho 5 elétrons na camada de valência e eu tenho uma molécula com 5 átomos de cloro. Portanto, eu vou desemparelhar todos esses elétrons para que esses elétrons sejam os responsáveis pelas ligações covalentes comuns. E vejam que as ligações acontecem por compartilhamento de elétrons, chegando à estabilização com 8 elétrons para os átomos ao redor do átomo central. E para o átomo de fósforo nós temos 2, 4, 6, 8, 10. Nós temos 10 elétrons. Portanto, nós temos aqui uma exceção à regra do octeto que se encontra ou que se encaixa na expansão do octeto. Logo, nossa alternativa correta é a letra A.